Agora eu tô ao vivo. Olá pessoal, boa tarde. Estamos aí mais uma vez. Hoje para falar sobre as crenças limitantes e o que e como os cavalos podem nos auxiliar nesse processo aí de controlar as nossas crenças limitantes. Super convidado especial, Gabriel Albuquerque. Já chamei ele aqui. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todo mundo. O tema hoje é muito interessante, né? E é um tema que pode nos levar a grandes resultados ou a pequenos resultados, né? As crenças são fundamentais para que a gente possa gerar resultado. Com certeza. Estava falando aqui com o pessoal enquanto você estava entrando, justamente o nosso tema de hoje, crenças limitantes e como a gente pode trabalhar, né, a evolução positiva ou trabalhar a eliminação dessas crenças que limitam as atitudes e as atividades que nós temos ao longo da nossa trajetória e que nos levam a acreditar em coisas que limitam a nossa evolução pessoal, nosso crescimento profissional ou até mesmo relacionamento social, né, Gabriel? As crenças, elas influenciam tanto a sua vida pessoal, né, profissional, social, né? Então, inclusive aquele momento em que você está sozinho, né, fazendo alguma coisa, se você deixar as crenças limitantes tomarem conta de você, você vai ter dificuldades, né? Vai ter problemas. E no contato com o cavalo, a gente percebe muito bem isso, né? A gente O mais consegue... bacana é exatamente isso, o que o cavalo pode colaborar no nosso desenvolvimento nesse sentido, no que tange as crenças limitantes, né, Gabriel? Isso. Antes da gente, então, Vamos entrar, né, agora, desenvolver. Estamos dando um tempinho aqui pro pessoal ir primeiro entrando, vamos... apesar do horário, né? Mas acho importante já pontuar o que são as crenças limitantes. Nem todo mundo Isso. deve dar o par do que são essas crenças limitantes. Então, crenças, né? Muitas pessoas pensam que quando a gente fala em crença, eu trabalho muito quando eu faço processo de coaching, mentoria, crenças, né? Dificilmente você passa por um processo desse sem passar por crenças, porque as crenças é que nos travam, é que fazem com que o nosso potencial não saia, né? Que a gente não utilize o nosso potencial socialmente. Inclusive, tem um estudo que foi feito com algumas empresas, com colaboradores de uma empresa, que foi perguntado para ele, nos Estados Unidos, quanto você acredita que cada uma das pessoas utiliza do seu potencial na vida profissional? Não na pessoal, né? Porque pessoal você tem um hobby, então na vida profissional. E o número médio que deu de 40%. Imagina quanto do nosso potencial a gente deixa de utilizar. E grande parte desse número é provocado por crenças que nos limitam, né? Então, muitas pessoas me perguntam, a crença não está relacionada à religião? Também. Então, crença é tudo aquilo que a gente acredita muito. Pronto. Quando a gente acredita muito em algo, isso se torna uma crença para a gente, né? Se torna um sentimento de certeza. Então, quando a gente convive, né, num grupo, o que aquele grupo pensa, a gente acaba pensando também. E aquele grupo age de uma determinada forma, a gente começa a agir dessa mesma forma. Por quê? Porque a gente acredita que aquela é a forma correta, né? Então, veja bem, as crenças, elas vão determinar o quê? O nosso comportamento. O nosso comportamento está intimamente ligado às nossas crenças. As nossas emoções, né? Depois eu explico um pouquinho por que elas afetam as nossas emoções, as nossas escolhas, o nosso resultado. Então, ou seja, a sua crença é a permissão para você fazer algo novo. Lembra que você já abordou esse assunto? Que se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, a gente vai continuar tendo o mesmo resultado? Então, se a gente não tiver uma crença que nos permita fazer algo novo, eu vou continuar tendo o mesmo resultado. E o que faz a gente não fazer algo novo, na grande maioria das vezes, a causa é uma crença que impede a gente de fazer aquilo, né? Então, crenças definem, olha que coisa, definem os nossos limites do que é possível nós sermos,
do que é possível nós fazermos e do que é possível nós termos. Se a gente não acredita que a gente não consegue ser um médico, a gente não vai ser um médico, né? Se a gente acredita que não vai conseguir se relacionar com um cavalo, a gente não vai conseguir se relacionar com um cavalo. Eu gosto muito, Gabriel, de pontuar que, por exemplo, o Nuno Cobra fala muito isso claramente, que nós fomos criados, né, no nosso sistema, na nossa sociedade. Então vamos só pontuar, a crença limitante, ela tem a origem hereditária, aquilo que nós ouvimos na nossa criação, dos nossos pais, dos nossos familiares, tem a origem social, né, que é aquela que a sociedade impõe. Aí tem crenças de beleza, crenças de fé, enfim, dos mais diversos origens, mas são as impostas pela sociedade. E tem aquelas de origem pessoal, né, que são aquelas convicções que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa jornada com as atividades que a gente desempenha, no trabalho que a gente tem, enfim. E a gente vai... por exemplo, quando se é criança, tá? Não tem medo do escuro, medo do bicho-papão, é um exemplo lúdico de crença limitante, né? Então, tem aquele medo de que tem alguma coisa embaixo da cama, né? Então, você tem aquela crença limitante que não dá para você matar a tua sede, porque você não consegue pôr os pés no chão, porque tem um bicho embaixo da tua cama. Óbvio que não tem bicho nenhum embaixo da cama, mas a tua cabeça faz com que você acredite e aquilo limita a tua ação. Estou colocando de uma forma bem lúdica para trazer para o papo adulto, né? Quando a gente traz para o papo adulto, fica limitado. Por exemplo, uma coisa que a gente escuta, dinheiro é sujo. Uma coisa que, né, no passado se falava muito. Vai lavar a mão, menino, dinheiro é sujo, né? Ou você escuta, por exemplo, assim, o seu irmão é muito melhor do que você, né? Então são coisas que vão entrando na tua mente e vão formando a sua crença limitante. Você cresce ouvindo não ser capaz de alguma coisa, você cresce ouvindo não ter a possibilidade de enriquecer, você cresce desenvolvendo algumas ideias que não são necessariamente as verdadeiras. São essas ideias que são o que nós chamamos de crenças limitantes. E essas crenças limitantes pontuadas pelo Gabriel é o que nós propomos aqui, também são trabalhadas no nosso curso Liderança Assistida pelos Cavalos, né? E através de dinâmicas que a gente realiza com os cavalos, e por que cavalos, né? Porque eles espelham as nossas ações. Cavalos, a maioria das pessoas que acompanham o meu trabalho já sabem, são presas, são animais de fuga. Então, cavalo, por exemplo, para cachorro a gente consegue dar um petisco como uma premiação para uma atitude. Então, você consegue condicionar o cachorro. Por exemplo, você fala, senta, cachorro. E dá um petisquinho assim que ele senta. Na segunda tentativa, o cachorro já vem se arrastando de longe, sentado. Então, você dá o petisco para ele, ele fica feliz. Para cavalo, não funciona assim. E é por uma coisa muito simples, gente. É muito, muito, muito simples. O cavalo é equivalente a uma zebra. Zebra foge. E nós, com os dois olhos aqui na frente da face, somos equivalentes a leões. Vocês já imaginaram um leão montado numa zebra? Difícil, né? Agora o ser humano, malandrão, montado no cavalo, tudo bem. Então, para a gente, na nossa origem, que temos como caçadores, né, a comida, o alimento, passa a ser uma premiação de um dever cumprido. Então, você foi bem sucedido na sua atividade de caça e teve o alimento como prêmio, né? Para um predador, isso funciona bem. O cavalo já está em cima do alimento dele. Ele come capim. Então ele abaixa a cabeça e come. Ele não precisa correr para caçar. Ele corre para não ser caçado. Ele corre para fugir. Essa característica dele é o que importa muito para a gente. Porque com pequenas atitudes nossas, uma mexida de dedo que seja, provoca uma reação exacerbada do cavalo. Então, na mão de um terapeuta, na mão de um especialista em cavalo, você consegue fazer uma leitura melhor da pessoa e, com dinâmicas, trabalhar a evolução pessoal da pessoa. E a gente consegue trabalhar as crenças limitantes desta pessoa. Certo, Walter, então, associando aí um pouco do que você falou, o que acontece, né? Como é que nós adquirimos crenças que podem ser
positivas ou negativas, né? Crenças limitantes ou alavancadoras. Primeiro, com a experiência familiar, né? Então, a gente tem um momento em que a gente é dependente da nossa família. Então, tudo aquilo que a nossa família fala para a gente é verdade, né? É certo. E a gente vai adquirindo essas crenças. Claro que, às vezes, os nossos pais, né, criam crenças na gente que vão nos limitar, mas naquela época, naquele momento, para eles, não são crenças que limitam, pelo contrário, né? Depois, o quê? Com a experiência com a sociedade. A gente vai para a escola, né? Vai começar a conviver com os amiguinhos, depois a gente vai para a faculdade, vai para o trabalho. Então, a gente convive com uma sociedade e a gente vai adquirindo o pensamento, as opiniões, as crenças dessa sociedade. E as próprias experiências que você passa. Quando você passa por uma experiência ruim, você pode criar uma crença limitante. Quando você passa por uma experiência boa, você pode criar uma crença alavancadora. Então, essas coisas que a gente vai ouvindo e vai convivendo vão criando significados. Ou seja, é como se a gente fosse tendo várias personalidades, né? Nós vamos colocando filtros na nossa mente, certo? E como é que isso, então, nos interfere? O que acontece a primeira coisa, quando a gente tem alguma influência externa, né? Ou que a gente precisa fazer alguma coisa, a primeira coisa que acontece na nossa mente é o pensamento. A primeira coisa que nos vem é o pensamento. Dependendo do nosso pensamento, esse meu pensamento vai gerar uma emoção. Então, se o meu pensamento é ruim, se eu tenho um pensamento negativo, eu vou ter uma emoção negativa. Depois da emoção vem o comportamento. A emoção que você sente vai gerar um comportamento. Então, se você teve um pensamento negativo, gerou uma emoção negativa, vai gerar um comportamento e uma ação negativa. O que isso vai gerar de resultado? Um resultado negativo. Quando ocorre esse resultado negativo, isso se torna um hábito e realimenta a sua crença negativa, sua crença limitante. Está vendo? Eu não falei isso não dava certo, eu não falei que não dava, que não ia, né? Que eu não sou capaz, eu não falei. Então, e o que acontece? Para que a gente possa mudar isso, a gente precisa ter um modelo mental diferente, né? E a gente precisa perceber que isso está acontecendo. Então, quando você tem o contato com o cavalo, você pode até falar um pouco melhor, a gente vai conseguir perceber crenças que a gente tem e que a gente pode deixar de ter, e nas dinâmicas a gente vai deixar de ter aquela crença, né? Existem algumas técnicas para você identificar e eliminar a crença. Eu vou dar uma dica aqui de uma, bem simples, mas quando a gente fizer as dinâmicas com os cavalos, as pessoas vão poder perceber claramente o que a gente está conversando aqui. Tá? Então, é muito importante a gente... Uma crença... Só para fechar. Fala uma crença. Uma crença limitante que pode ser muito bem trabalhada pelo cavalo. Por exemplo, a gente tem uma dinâmica aqui que a gente chama educação de chão, educação no cabresto, né? E é simplesmente conduzir o cavalo com o cabresto de uma forma assertiva, né? De forma que você caminhe, o cavalo te siga. Quando você para, é desejável que o cavalo pare. Se você, porventura, correr, o cavalo vai correr contigo. E pessoas, por exemplo, que têm essa crença limitante de não ser capaz de realizar alguma atividade, né? O Gabriel estava colocando aqui que um pensamento negativo causa uma crença negativa e uma atitude negativa e um resultado negativo. Mas, muitas vezes, uma crença limitante não vai te causar ação nenhuma. Te causa justamente a apatia, né? A estagnação. A parada, né? Para. Então, você trava. De ação, né? Isso, e a falta Verdade. de ação já tem uma resposta e um resultado que é absolutamente negativo, porque não se sai do lugar, né? Você não caminha para frente, você não se sente capaz de realizar alguma coisa, né? Acho que essa seria uma das crenças mais limitantes, né, que a gente pode encontrar. Lógico que é um campo muito grande que a gente aborda e abrange de crenças, mas assim, você consegue através do cavalo, né, que esse é o trabalho que a gente faz, o Gabriel está fazendo algumas provocações, mostrando algumas crenças, e pelo cavalo, assistido pelo cavalo, nós conseguimos fazer provocações para que a pessoa se encontre com ela mesma, que a maioria, aliás, todas as crenças limitantes têm origem interna, né? São crenças que estão dentro da cabeça da pessoa.
e com dinâmicas de uma forma bem leve, tranquila, sem imposição, nem medo, né? Nós trabalhamos desenvolvimento de autoconfiança, de confiança, capacidade de delegar, né? Proatividade, né? Então são, entre outras, e que você vai eventualmente se identificar com elas. E nesse momento é que você se liga, né, ao teu íntimo, né? E consegue lá reconhecer as crenças que te impedem de se desenvolver, que te impedem de desenvolver e fazer as atividades que te levariam ao sucesso, né? Isso tudo a gente trabalha pelos cavalos. Concluindo, vamos lá, Gabriel. Não, a gente tem eu tenho vários exemplos, né? Vou citar um. Quando eu resolvi estudar coaching, fazer as certificações de coaching, todo mundo falou para você, você é maluco? O que é isso? Ninguém conhece, você vai perder seu tempo, vai jogar dinheiro fora. Quer dizer, mas eu estava na minha mente que aquilo era positivo, que aquilo ia gerar resultado. Eu acreditava naquilo. Então, quando você acredita muito numa coisa, fica mais difícil, né, essa vozinha exterior, né, que vem na nossa mente, aquela vozinha que fica ali, né? Isso não vai dar certo, você não é capaz, né? Não, você vai perder, não sei o quê. Você enfrentar essas coisas que vêm na sua mente. Enfrentar o que as pessoas falam. Agora, quando você não acredita naquilo que você vai fazer, fica fácil você ser dominado por uma crença, né? Vou dar um exemplo simples de uma... Oi? Vamos lá. De uma maneira mais moderna, a gente estava falando, né, falando do quanto isso influencia o desenvolvimento do nosso pensamento, o quanto isso influencia na ação e no resultado em si. Hoje em dia já se fala muito nisso, né? Você começa a pensar muito em alguma coisa, como você falou, vamos supor uma atitude simples, vai. Olha, cuidado, não vai subir naquela montanha que você vai cair. A pessoa já vai com aquele pensamento, não, poxa, se eu subir eu vou cair. Perfeito. Quando ela sobe, o que acontece? Ela cai. Ela cai. Mas é a crença dela limitante que causou aquela falha mental ou de atitude ou de atividade que fez com que ela eventualmente viesse à queda, né? E isso muitas pessoas falam em todas as áreas, né? E muitas pessoas falam, tá vendo? Eu falei, atrai, né? Eu falei que o copo ia cair, o copo caiu. Atrai pensamento negativo. Claro, o seu pensamento é negativo, né? Então, por exemplo, uma forma de você poder começar a trabalhar crença, quem nunca trabalhou crença, existe um exercício, né? Tem diversos, né? Eu aplico diversos. Vou falar um bem simples, e lá no curso a gente pode ver também como cavalo diversos outros, né? Primeira coisa que você pode fazer é o seguinte, lista todos os pensamentos que te impedem de fazer alguma coisa, ou que faz com que você faça de maneira inadequada, que você não tenha o resultado. Lista esses pensamentos em relação ao trabalho, em relação a dinheiro, em relação à sua família, em relação à sua vida social, né? Depois, o que você faz? Você vai procurar identificar ao longo da sua vida, né, a origem que gerou esse pensamento. Qual foi o fato que gerou esse meu pensamento? Esse pensamento tem sentido? Eu tenho alguma evidência de que ele é real? E aí você vai ver que não tem evidência. Então, o que você vai fazer? Você vai criar um pensamento, você vai acreditar que aquilo que você acha que não poderia fazer, você consegue fazer. Tá? É uma forma bem simples de você começar a identificar pelo menos uma, duas, três crenças, você vai conseguir identificar. Tá? Fica aí uma Muita dica. Gente deve achar louco, né, Gabriel? Muita gente deve falar, nossa, que papo é esse de crença limitante? Eu não estou inserido nesse contexto, não serve para mim. A da hora que a gente nasce, Gabriel, vamos lá. Aí a criança começa a engatinhar e chega na mesa de centro da mãe, cheia de abacaxizinho de cristal, cristalzinho de cacho de uva, vai lá e consegue ficar de pé com muito custo e pega um cristalzinho. O que escuta? Não, você vai se machucar, né? Aí a criança cresce um pouquinho e começa a dar os primeiros passos. O que a gente escuta? Não, você vai cair. Sabe? Aí você começa a frequentar a escola. Aí assim que você entra na escola,
Não pode entrar sem uniforme, não pode entrar com tênis que não seja preto ou branco, não pode usar chapéu, não pode usar... Não, 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 não. É um tiroteio de não. Aí você vai seguir a fé que a sua família te impôs, né? Então, uns acreditam nisso, outros acreditam naquilo, e as crenças vão se moldando, nossas ideias vão se formando e as limitações vão acontecendo. Então, uns têm medo de escuro, outros têm medo de cavalo, outros têm medo de cobra, e são crenças por desconhecimento. Então, o que a gente faz é trabalhar essas crenças assistido pelo cavalo. Assistido pelo cavalo e com conhecimento de quem tem já trabalho com pessoas. Então, é um trabalho muito embasado em ciência. Não é uma coisa jogada, não é uma coisa, né, espirrada. A Ana Paula está escrevendo aqui, na maternidade, os pais já deveriam ser orientados de como evitar de colocar essas crenças. É verdade, Perfeito. porque assim, a gente é criado para ser perdedor. Por isso que não são todos bem-sucedidos, por isso que não são todos. Tem uma crença que é muito comum a todos, que é assim, não dá para a gente trabalhar no que ama. Quem falou que não? Né? Por que trabalhar tem que ser uma coisa dura, difícil, ruim? Sacrifício, né? Né? Que você não vê a hora, um sacrifício, né, Gabriel? Uma coisa que quando você chega na sexta-feira, você fala, ainda bem que é sexta-feira, sextou, sextou, né? Então a pessoa torce para a semana passar rápido, ao passo que a vida está passando rápido, então, em resumo, ela está rezando para morrer rápido, né? Então, para mim, está tudo errado. Então, olha só, uma crença, que é a crença de que para você sobreviver, você tem que trabalhar arduamente em alguma coisa que não lhe agrada, tá? Causa esse negócio do sextou, sabadou, domingou. Porque se todo mundo trabalhasse naquilo que gosta, ou nós teríamos menos frustrados aí por aí afora, né? Então, por isso que a gente está batendo na tecla desse nosso treinamento assistido pelos cavalos, que eu e o Gabriel também. E vamos desatar o em folha para ser bem sucedido, para alcançar os resultados desejados. É isso, Gabriel? Walter, sobre isso... A Ana também trabalha com cavalo, ela está escrevendo aqui, se os adultos soubessem o quanto importantes, né, qual é a influência dos pais para os filhos, para nós trabalhar um prazer, né? Porque nós trabalhamos com cavalos, né? Com pessoas e com cavalos. Mas, assim, para muita gente, Gabriel, é uma tortura ter que sair da cama cedo, ir para a indústria ou para qual o trabalho desenvolve, né? E voltar lá para casa é um alívio tremendo. Já trabalhei, já fiz o meu milhão de desgaste, né? Tanto que surgiu... A gente passa mais tempo do dia trabalhando, né? Mais tempo Tanto trabalhando que surgiu o tema com pessoas que não são a família. Né? Tanto que surgiu o tema sextou. Surgiu o tema sextou, né? Sextou. Não tem o tema segundou, né? E só para dar um exemplo, imagina o seguinte, você imagina, seu filho faz alguma coisa, dá uma única coisa, um simples. Eu já ouvi isso várias vezes, né? O pai chega para o seu filho e fala assim, você é uma anta, você é burro. Quem que nunca ouviu isso? O que essa criança vai assimilar? Pô, meu pai é meu ídolo, eu sou burro. Claro que ele vai, ao longo do tempo, começar a se sentir burro e isso vai afetar. Uma outra coisa que eu gosto bastante, que eu faço nos meus trabalhos com vendedor, é que o cara fala assim, eu não nasci vendedor. Todo mundo nasce vendedor. Você conhece alguma criança que não consegue aquilo que ela quer? Toda criança consegue o que ela quer. Então, ela já nasce vendendo. Né? Ela quer água, ela consegue. Ela quer isso, ela toma leite, ela quer não sei o quê. Ela chora, ela tem todas as técnicas de venda para ela conseguir as coisas. Ao longo do tempo, nós vamos criando essas máscaras, né? Esses filtros, e vamos perdendo essa nossa característica de vender. Então, o vendedor, ele já nasce vendedor. Todo mundo nasce vendedor. Então, eu gosto de falar muito, trabalhar esse tema com as equipes de venda. Oi. Diga. A Ana Paula escrevendo aqui que para é uma tortura retornar para casa.
E isso me remete a uma outra crença, né? Tem as mulheres, principalmente, né? Os homens talvez também, mas mais as mulheres são criadas para constituir aquela família perfeita, né? Que nunca vai se separar, né? E às vezes elas se submetem a atrocidades e realmente rezam para não voltar para casa porque vivem um casamento falido ali, mas a crença limitante de que tem que manter aquele sorrisinho amarelo perante a sociedade, perante a família, a impede de dar um passo de liberdade, né, e ser feliz. Né, Gabriel? Então é mais uma crença limitante que pode ser trabalhada, assistida pelos cavalos. Então, esse aspecto de você chegar em casa e ter estresse, existe uma forma muito legal que você possa resolver isso. Quem chega primeiro, ele tem que ouvir quem está chegando depois. Porque assim, eu cheguei com um monte de problema. Meu dia hoje foi terrível, só tive problema. Daqui a pouco chega, né, minha parceira, ou meu parceiro, meu namorado, meu marido, e ele chegou com um monte de problema. E ele começa a falar dos problemas dele. E aí o que normalmente eu faço? Começo a falar dos meus problemas. E aquilo ali vira uma conversa que não tem solução. O que eu devo fazer? Eu deixo a pessoa falar, entendo a situação dela, converso com ela, transformo ela numa pessoa mais tranquila, mais calma. Depois eu falo, olha, você não tem ideia que hoje o meu dia também foi assim, 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 assim. Entendeu? Então a gente precisa entender que a gente tem que ter essa crença de poder ouvir as pessoas, acreditar que se a gente ouve a pessoa, o problema vai se resolver mais fácil. Porque quando um não ouve o outro, vai virar conflito. Todo mundo tem problema. Cada um acha que o seu é mais importante do que o outro. Entendeu? Isso aí que ela está falando. Não sei se é o caso, né? No caso que ela está dando exemplo. Ou ela vai chegar em casa, vai ter um monte de problemas, né? Mas acho que é assim que ela pode conduzir de maneira a minimizar esses estresses de relacionamento. Olha só, Gabriel. Duas coisas. Eu vou trazendo um pouquinho do que as pessoas vão participando a gente aqui. Olha, Mães que Cavalgam, o perfil que está seguindo a gente, escreveu assim: assim nasceu o nosso Mães que Cavalgam. Nunca imaginei que encontraria esse maravilhoso conteúdo tão perto. É tão importante. Vocês são ótimos. Obrigado, Mães que Cavalgam. Aí também a Ana Paula está colocando, por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Para a gente ouvir mais. E, Gabriel, um cenário comum que a gente vê, tanto agora em época de pandemia, um pouco mais dentro de casa e menos em bares e restaurantes. As pessoas que se reúnem, aí um traz o falar o mal daquele que não está na roda. E aí os outros que se afinam começam a também falar mal daquele que está ausente. Se a gente acredita, e quem acredita sabe do que eu estou falando, que as palavras têm poder, principalmente quem é agredido verbalmente, ou já sofreu algum assédio emocional na vida, sabe que aquilo fica cravado como uma cicatriz dentro do nosso peito e não sai, né? O que a gente tem que fazer é trabalhar isso e ressignificar. Agora, quando você se reúne ali para falar mal do alheio, você já imaginou a energia que se faz em torno de uma mesa dessa? Que clima ruim que se forma ali, né? Então, a pessoa senta em cima dos próprios problemas, dos próprios defeitos, das próprias falhas, esconde todas elas embaixo do popozão e sai falando mal dos outros. Então, o que a gente busca fazer, né, com o espelho dos cavalos do trabalho que a gente faz, é mostrar. Ninguém precisa falar das suas falhas, ninguém precisa falar ou expor as suas fraquezas. Esse é um ponto super positivo do nosso treinamento. Não é uma terapia, daquela que você vai deitar num divã e falar. Se você quiser falar, tem quem ouça, né? Mas o nosso grande diferencial é que você não precisa me mostrar nada, quem vai me mostrar é o cavalo. E você não precisa me falar o que está te causando aquilo. Nós vamos provocar reflexões para que você saiba e entenda e enxergue alguma fraqueza nesse sentido. E aí nós vamos te auxiliar, te pegar pela mão para conduzir na solução dessa crença limitadora. E desenvolver a sua competência em cima dessa limitação que você tinha, né? É esse o trabalho, não é, Gabriel? É isso aí. Caminhando aí para a gente encerrando, né? Eu queria falar também sobre o seguinte: o que acontece muitas vezes com a gente? Por que a gente não consegue subir um degrau? Por que muita gente não consegue bater as metas? Por que você não consegue melhorar? É muito simples.
porque você não aprendeu ainda como fazer. Então, por exemplo, nessa relação com o cavalo, a gente vai sentir dificuldades que lá você vai poder aprender como ultrapassar, como fazer aquilo que você não está conseguindo, e você vai fazer. E aí você vai ver como é tranquilo depois que você sabe fazer alguma coisa. Eu vou dar um exemplo que aconteceu agora. Um cliente me pediu um treinamento de produtividade online. Meu treinamento é presencial. Falei, caramba. Eu pedi para ele uns dias, falei, ó, me dá uns dias para eu organizar, montar isso aqui, a gente volta a se falar. E eu conversei com alguns treinadores que eu conheço. Eles falaram assim, pô, mas treinamento online? Como é que você vai fazer um treinamento de produtividade online? Não sei o quê. Eu falei, vou me virar. E eu comecei a estudar sobre o assunto. Então, eu encontrei uma série de ferramentas que você pode utilizar para você transformar um treinamento online super interativo, que são as ferramentas que são chamadas, quem quiser procurar, ferramentas ativas na educação. Tem diversos softwares e eu comecei a praticar, a treinar e estou montando treinamento de produtividade com essas ferramentas. Você entende? Agora, se eu não fosse estudar, se eu não fosse adquirir conhecimentos para poder ministrar um treinamento online para um grupo, eu não ia conseguir. Né? E lá com o cavalo você vai ter oportunidade, você vai ter dificuldade de fazer alguma coisa, e você depois vai aprender como fazer, e aí você vai ver como aquilo era tão simples, que você não imaginava como era tão simples conseguir fazer. Né? E aí eu acho que o que eu tinha assim, mais para conversar aí, se tiver alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa aí que a gente posso continuar falando aí, respondendo as perguntas. Enquanto o pessoal vai... Boa tarde, Érica. Enquanto o pessoal escreve se tem alguma dúvida ou não, eu só queria deixar aqui esclarecido que a gente tem feito, eu e o Gabriel, lives às quinta-feiras, às 17 horas, tratando dos itens que a gente trabalha dentro de um treinamento que nós chamamos de liderança assistida pelos cavalos, né? E esse trabalho é presencial, não é online, né? E nós trabalhamos também para empresas. Então, nós fazemos uma visita na empresa, entendemos quais são as competências que querem ser trabalhadas, quais são as fraquezas ou as forças que eles querem que sejam trabalhadas. Fazemos lá um diagnóstico do que a liderança da empresa busca, quais são os profissionais que ela quer desenvolver. Aí nós montamos todo o programa em cima dos anseios da empresa e trazemos os profissionais para cá, para o Centro Equestre Extrema, onde a gente faz o trabalho em 2, 3 ou 4 dias. O mais normal acontece em 2 dias, né? Se chega na sexta-feira à noite, me corrige, Gabriel, se eu estiver errado, e o trabalho acontece sábado o dia inteiro e domingo até o comecinho da tarde, né? E nós trabalhamos também sessões individuais para quem tiver vontade de participar, quem tem vontade de conhecer esse trabalho. O Centro Equestre CT está aberto diariamente das 9 às 17 horas. E estamos trabalhando em função da pandemia por agendamento. O agendamento é comigo via WhatsApp. E vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui depois para vocês o meu WhatsApp. Eu não sei como é que eu consigo escrever aqui. Bom, enfim, eu falo para vocês aqui. Meu telefone é 11 98331 5095 e é o meu WhatsApp. E a gente organiza, agenda sessões, combina e fazemos o trabalho aqui no sul de Minas Gerais, em Extrema. O Gabriel, na última live que a gente fez, ofertou aí 2, acabou sendo 3 sessões de coaching, né, Gabriel? De coaching ou mentoria? Uhum. Foi mentoria. E as 2 pessoas já entraram em contato e já fizeram com o Gabriel pelo menos uma sessão, tem uma segunda para acontecer, é isso, Gabriel? Isso, Ó, a Ana Paula está convidando a gente para fazer o curso em Santo Antônio do Pinhal e Tremembé, no Centro Equestre lá dela. Com prazer, Ana, nós vamos sim. Vamos sim, vamos combinar por WhatsApp também, a gente vai sim. Aliás, nós fizemos o lançamento e vamos fazer o lançamento lá na Ana Paula, Gabriel, do livro Além dos Limites, que é um livro escrito a 4 mãos. Uhum. Você viu, o Asperger deficiente é um portador de autismo e o pai, que escreveram um livro fantástico. Aliás, eu estou com um exemplar para te dar aqui, para te presentear. Opa, obrigado.
E é de grande valia. É um livro que sempre que a gente lê, a gente tem um entendimento diferente, uma compreensão diferente, depende do teu estado de espírito na hora que você lê. É um negócio muito bacana. Muito legal. E fica o convite para quem quiser conhecer. E para quem tiver vontade, aí vamos deixar em aberto, para quem tiver vontade de tirar alguma dúvida com relação a treinamento de cavalo, ou quem quiser conversar a respeito desse trabalho que nós temos do desenvolvimento de competências assistido pelo Cavalos, eu também vou deixar aqui presenteado aqui para 2 pessoas que estiverem participando que mostrarem interesse da gente ter uma sessão aí online. É só se manifestar aqui que a gente, ou comigo por WhatsApp depois, que a gente já agenda. A respeito aí do que o Gabriel tinha proposto e deu na última live dele, certo, Gabriel? Certo, eu queria deixar também o meu WhatsApp, né? Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que a gente conversou hoje, se precisar alguma ajuda e eu quiser saber um pouco mais sobre o curso, o meu WhatsApp é 14 99735 9711. 14 99735 9711. Pode mandar uma mensagem, a gente agenda um horário, eu posso falar direto pelo telefone e a gente vai conversando aí sobre o treinamento. Beleza? Oi, Gabriel, já temos as 2 pessoas aqui, a Ana Paula e Mães que Cavalgam. Obrigado pela confiança. Opa! Eu deixei aí meu WhatsApp, se vocês puderem escrever para mim. A da Ana Paula eu já tenho contato, Mães de Cavalgam ainda não. Se puder me escrever, a gente já combina esse bate-papo gostoso, conforme a disponibilidade de vocês e minha agenda. Gente, mais alguma colocação? Valtende disse, eu queria pedir, né, às pessoas que participaram e gostaram, que na próxima quinta-feira convide, né, outros amigos, outras pessoas para participar, porque a gente está liberando alguns conteúdos, né, que podem auxiliar todo mundo, independente do treinamento. Né? Então, quem puder convidar amigos, fica aberto aí, eu agradeço, né, e espero que a gente esteja atendendo aí a expectativa de vocês. Ó, a Aninha colocou o telefone do Gabriel, o DDD é 14 99735 9711. Está aí, então, à disposição de quem também conversar. DDD é 14, certo, Gabriel? Isso, perfeito. E a Ana é a esposa do Gabriel. Vou deixar aqui, né? Documentado, né, Gabriel? E, gente, é o meu suporte, meu apoio. Hein, Gabriel? A gente está fazendo um tempo reduzido para não ser ativo, né? Estamos fazendo um tempo concatenado. Que horas são? Que horas são aí, Gabriel? Tem horário? Deixa eu ver aqui. 17h38. Então, ó. 17h38. Estamos fazendo 40 minutos. Vai chegar a 40 minutos de live. A gente tem feito um pouco mais concatenado, coisa mais rapidinha, né? Para a gente poder... Todo mundo tem seus afazeres, todo mundo tem sua correria do dia a dia, para a gente poder ter mais pessoas se envolvendo aqui com a gente. Então, o que o Gabriel estava colocando para vocês... Aqui no rodapé tem um aviãozinho de papel que, se você clica nele, você consegue compartilhar entre os seus contatos, para quem você entenderem que tem, né, merecimento ou que gostaria de conhecer um pouco do que a gente trabalha aqui. A gente gostaria muito que vocês divulgassem. Basta apertar nesse aviãozinho aí e mandar para os contatos de vocês. Então, na próxima quinta, qual vai ser nosso tema, Gabriel? Próxima quinta, vamos já deixar aqui... Eu não pensei no tema, não. Sugere aí o tema. Hein, Gabriel? A Maria Dalva é lá do Fernando Rolim, do Global Ecos. Ah, ela está aí? Está aqui vendo a gente. Pô, um abração e um beijo aí, viu? Eu sou fã do trabalho de vocês. Que maravilha. Só que nós estamos terminando, Maria Dalva. Nós estamos terminando, a gente vai voltar na quinta-feira que vem, às 17 horas. Definiu o tema já? Isso, sugere o tema aí, Walter. Eu não pensei no tema. Bom, a gente surpreende vocês. Vai ser mais uma... eu acho que é mais legal. A gente trabalha. E a gente surpreende vocês na próxima, já divulgando. A Ana Paula e Mães que Cavalgam, por favor,
entre em contato comigo, a gente agenda um bate-papo gostoso aí fora do ar, tá bom? Gabriel, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, pela compreensão, pelo carinho de sempre. Obrigado a todos vocês que estão com a gente nessa jornada aí de divulgar a não violência, de divulgar o desenvolvimento humano e pessoal assistido pelos cavalos. Obrigado a Dalva, a Maria Dalva, que está aqui com a gente também. E até quinta que vem. Obrigado, gente. Obrigado, um abraço. Wakanda Forever.